Neste vídeo, vou partilhar um novo indicador que produz entradas de breakout super precisas. Este indicador está realmente a tornar-se cada vez mais popular dia após dia, e os comerciantes estão a usá-lo para seu benefício. Também vamos partilhar uma estratégia fantástica utilizando estes indicadores, por isso, sem perder tempo, vamos começar do início. Portanto, este é o meu gráfico de negociação, e vou usar um gráfico de Bitcoin num período de 15 minutos para explicar esta estratégia. Para adicionar esse indicador ao seu gráfico de negociação, primeiro abriremos a guia de indicadores a partir daqui. Aqui, procuraremos um período de tempo mais alto e baixo. Depois disso, adicionaremos este indicador criado pelo gráfico Prime. Este é um indicador projetado para aprimorar as estratégias de negociação, plotando níveis de preços significativos de períodos de tempo mais altos no gráfico de negociação atual. Vamos examinar rapidamente os diferentes componentes desse indicador. Esta linha vermelha na parte superior representa o nível mais alto de uma única vela de preço do período de tempo mais alto que usaremos. Por padrão, esse indicador está no período diário, portanto, essa é realmente a alta da vela de preço diária mais recente. Esta linha verde na parte inferior mostra o oposto. É o preço mais baixo para o qual a vela diária foi. Se olharmos de perto, também podemos ver essa linha pontilhada no centro. Isso representa o preço médio, que é basicamente o ponto médio das velas de preço diárias. Agora, uma vez que esse indicador plota o período de tempo mais alto e baixo, a área intermediária será preenchida com esse gradiente. Isso começa como cor verde e depois muda de cor lentamente para vermelho. Esta caixa representa o intervalo alto e baixo da vela de período de tempo mais alto. Assim que uma vela quebrar e fechar acima do nível superior, ela ficará colorida de verde para indicar que uma fuga acabou de acontecer. Por outro lado, se uma vela quebrar e fechar abaixo do nível inferior, essa vela ficará vermelha para indicar que uma quebra abaixo acabou de acontecer. Mais uma coisa que você deve ter notado são esses rótulos. Se for um breakout alto, haverá um rótulo que diz I break. E se for uma quebra abaixo do nível baixo, haverá um rótulo que diz quebra baixa, assim como podemos ver aqui. Se está a pensar em que bolsa negocia o Bitcoin e outras criptomoedas, pode carregar no link abaixo deste vídeo e dar uma vista de olhos à Bybit. O que mais falta, vamos ver. Sim, estes quadrados vermelhos e verdes. Eles indicam pontos de suporte e resistência. Esses pontos serão plotados sempre que os períodos de tempo atuais altos ou baixos interagirem com os níveis mais altos do período de tempo. Eu vou passar por cima de como podemos usar este indicador para negociar, mas antes disso vamos ver como este indicador é personalizável. Para abrir as configurações deste indicador, clicaremos neste ícone aqui. E, em seguida, na guia de entrada, você pode ver que temos a extensão à direita da opção alta e baixa. Isso estende as linhas altas e baixas mais para melhor visualização. Portanto, um número como 30 estenderá essas linhas apenas 30 velas de preço. Em seguida, temos o período de tempo que nos permitirá selecionar qualquer período de tempo mais alto a partir do qual o indicador plotará os níveis alto e baixo. Este é o período de tempo que eu estava discutindo anteriormente. Por padrão, você pode ver que está no período diário, mas como vou usar isso no período de 15 minutos do Bitcoin, acho que o período de 4 horas é a melhor opção. Se estiver a usar um período de tempo inferior a 15 minutos, tem de fazer os seus próprios testes para descobrir as opções específicas para isso. Se quiser sinais mais fortes mas menos frequentes, quanto maior for o período de tempo, melhor. Só vamos ativar esta opção entre estas três. Agora passamos para o separador estilo. Isso nos permite desativar os vários estilos de exibição desse indicador, como os sinais de alta e baixa resistência, os sinais de suporte, as cores das barras, etc. Portanto, esta foi uma visão geral das configurações deste indicador. Agora acho que cobrimos quase todos os detalhes necessários sobre este indicador, então vamos falar sobre como podemos usar este indicador durante a negociação. O primeiro método é usá-lo como um indicador de suporte e resistência. Sempre que houver um nível de chave de período de tempo mais alto indicado por um nível vermelho como este, você espera que o preço suba todo o caminho e rejeite esse nível. Assim como aconteceu aqui neste exemplo. Assim que isso acontecer, você pode abrir uma negociação de venda. E pode abrir uma posição de compra se acontecer exatamente o oposto. Por exemplo, se virmos aqui para abrir uma posição de compra, queremos que o preço venha e salte do nível mais baixo do período de tempo mais alto. Assim como o preço fez aqui. Assim que isso acontecer, você poderá procurar sinais de continuação ascendente e poderá abrir uma posição de compra. Quando você faz negócios usando esse método, certifique-se de negociar com a tendência em andamento no mercado e não ir contra ela. Agora vamos adicionar outro indicador para que possamos criar uma estratégia que seja segura e fiável. Já agora, se não lhe apetecer analisar os preços, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo.
Para adicionar outro indicador ao gráfico, abriremos novamente o separador Indicadores, a partir daqui. E digite Força da tendência. Depois disso, selecione estes chamados sinais de força de tendência criados por algo alfa. Depois que esse indicador for adicionado ao gráfico, abra rapidamente as configurações desse indicador. Antes de tudo, na guia Entradas, altere o valor da opção de período para 34. Depois disso, reduza o brilho dessas cores para cima e para baixo. Vou optar por uma cor verde normal e uma cor vermelha normal. Pode alterar isto de acordo com as suas preferências. Este é o indicador único que identifica a tendência no mercado. Como você pode ver, ele tem essa nuvem de tendência cinza, que é realmente um gradiente de cores. Ele muda entre tons mais escuros de cinza e tons mais claros de cinza. Quanto mais claro for, mais forte é a tendência. Uma segunda maneira de saber a força da tendência é olhar para esta barra vertical na extrema direita, que é chamada de medidor de força da tendência. Tem esta seta minúscula e muda de cor para verde se for uma tendência de alta, se for uma tendência de baixa, ficará vermelha. Se a seta estiver no centro da barra, o que significa que, embora essa tendência seja tão fraca, não queremos assumir nenhuma posição nessa área. Agora vamos passar por um exemplo para ver como podemos abrir negociações de compra usando esses dois indicadores. Se não quiser analisar os preços por si próprio, pode juntar-se ao meu grupo de telegramas para obter sinais de compra e venda gratuitos. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Então, para abrir uma negociação de compra, estas são as condições. Então, primeiro queremos que o preço seja negociado em uma tendência de alta. Para confirmar que só queremos ter certeza de que essas velas de preço estão sendo negociadas acima dessa tendência nuvem para indicar que a tendência é de alta. Agora, a segunda condição é que queremos que o nível mais alto do período de tempo seja formado dentro desta tendência de alta. Para confirmar que você vai estar olhando para este nível horizontal vermelho a ser plotado em seu gráfico, e uma vez que temos isso, a terceira condição é esperar que o preço para quebrar e fechar acima deste nível. Assim como aconteceu aqui. Esse rompimento para cima aumentou a probabilidade de o preço subir. Por fim, precisamos garantir que, durante esse rompimento, a tendência de alta seja a mais forte possível. Vamos olhar para esse indicador de tendência, precisamos que essa seta seja o mais alta possível. Não deve estar no meio, ou não deve estar aqui em baixo. Deve ser o mais alto possível. Portanto, se todas estas condições forem cumpridas, podemos abrir uma posição de compra. Em relação ao stop loss, pode colocá-lo na linha central, que é esta linha horizontal pontilhada branca. Ou você também pode colocá-lo logo abaixo do balanço mais recente baixo. Depende totalmente de si. Pode ter como objetivo um rácio de risco para recompensa de 1,5. Espero que você tenha entendido as regras para entrar em uma negociação de compra usando essa estratégia. Agora vamos examinar as regras para entrar em uma negociação de venda usando esses dois indicadores. Para assumir uma posição de venda, vamos fazer o oposto. Então primeiro você quer confirmar que o mercado está em uma tendência de baixa, garantindo que as velas de preço estejam sendo negociadas consistentemente sob as nuvens de tendência cinza. Para a segunda confirmação, precisamos de um nível baixo de período de tempo mais alto para ser formado por esse indicador, é disso que estou falando. Depois que tivermos isso, a próxima condição será aguardar as velas de preço ou pelo menos apenas uma vela para quebrar e fechar abaixo desse nível. Esse rompimento vai aumentar a probabilidade de o preço cair. E, por último, queremos prestar atenção a esse indicador de tendência, precisamos que essa seta seja o mais alta possível. Novamente, se estiver em algum lugar no meio ou aqui em baixo, isso indicaria que a tendência não é forte o suficiente. Assim, como todas as condições são cumpridas, podemos abrir uma negociação de venda aqui. O stop loss vai ficar logo acima do swing mais recente high, e o take profit vai ser 1,5 vezes o risco. Tenha em mente que este é apenas um exemplo de uma estratégia para mostrar como você pode usar o indicador alto e baixo do período de tempo mais alto para negociar. Isso não significa que ele vai ganhar 100% do tempo. O objetivo deste vídeo é mostrar que esse indicador existe e que você pode usá-lo para sua vantagem. Obrigado por verem o vídeo até ao fim. Vejo-vos nos próximos vídeos.